Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Muito obrigado pela sua companhia. Que bom estarmos aqui novamente reunidos, não é? E para distribuir muita alegria e esperança, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço grandioso para todos que acompanham o modo feliz de viver aí do Nordeste, em especial hoje para Fortaleza. Obrigada, Dona Ivone Gomes Holanda, minha mãe querida, maravilhosa. Hoje estou de modelito de Fortaleza. Muito obrigada, viu, pelo carinho aí de todos que acompanham o modo feliz de viver. E mais, o preletor Carlos Alberto da Silva fala sobre a essência do homem. Olha só quantas lições imperdíveis no nosso programa de hoje, hein? Que o homem verdadeiro, a vida do homem verdadeiro não começou quando do nascimento deste corpo físico. E nem tampouco terminará com a morte desse corpo físico. Porque a vida verdadeira, ela existia antes de nascermos. E continuará existindo mesmo depois que nós morrermos. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Não somos mero aglomerado de carne que um dia aprendeu a pensar. Somos a própria luz emanada de Deus. O que pensamos, sentimos e até o ar que respiramos é a gloriosa manifestação de Deus na face da terra. Então, vamos aprender mais sobre o assunto na palestra com o tema A Essência do Homem, com o preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez com vocês e juntos vamos estudar o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Meus amigos, hoje iremos estudar um assunto extraordinário, a essência do homem. Só de falar, vou ser sincero com vocês, já me dá uma emoção danada, porque a gente vai estudar esse título, A Essência do Homem, baseado no livro Mistérios da Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. E uma coisa muito bacana, muito legal mesmo, que na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, está escrito assim: o homem é luz emanada de Deus. O que é o homem verdadeiro? Quem é o ser humano verdadeiro? Essa é a pergunta que nós devemos dirigir constantemente a nós mesmos. Quem eu sou? Eu acredito que todos já tiveram esse tipo de indagação, seja na infância, na adolescência. Quem sou eu, afinal de contas? Quem é essa família? Por que eu nasci aqui? Qual o objetivo da vida? Acho que todos nós, sem exceção, sempre perguntamos esse tipo de coisas. E aqui a gente tem a resposta, isso que é o legal. Aqui o professor Masaharu Taniguchi, ele é claro dando as respostas, como a gente consegue atingir todas as respostas nesse sentido. Então ele diz, o homem não é um corpo carnal que fica a serpear dentro dos limites do tempo e do espaço. O que o homem criou provisoriamente, o tempo e o espaço, com a sua mente, preencheu de leis e viu-os como elementos materiais. Em suma, o homem não é corpo carnal, é a sagrada chama da vida e daí a origem.
que veio da luz emanada da grande vida do universo e manifesta todas as coisas através da sua mente. Seu elemento central é a ideia. A ideia é imperecível, eterna, indestrutível e não é ferida por nada. Por isso, o homem, ideia origem, é imperecível e possui infinitamente em seu interior a sabedoria, o amor, a vida, a força, como também todas as coisas boas. Essa é a grande nova. O homem verdadeiro não é, em absoluto, esse corpo físico. E nem tampouco o homem verdadeiro, ele tem que ficar preso, limitado àquilo que existe no mundo tridimensional, ou seja, no mundo fenomênico ou no mundo material. Na verdade, o homem verdadeiro, ele tem liberdade para ir e vir, construir a tua própria vida da maneira que ele acredita ser o melhor. A isso chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos dá essa liberdade de construir a nossa vida do jeito que nós assim desejamos. Podemos até considerar a nossa vida da seguinte forma, como se fosse um grande palco, onde nós sejamos os atores principais, ou seja, eu sou o ator principal de uma peça teatral chamada Minha Vida. Mas o detalhe, além de atuar como ator principal, eu também sou o autor, ou seja, sou eu quem escrevo o script, o roteiro, que eu próprio vou representar. Além disso, além de eu ser o ator principal, além de eu ser o autor da obra, eu sou também o diretor, ou seja, eu tenho a liberdade de dirigir a minha vida. Tudo que ocorre em minha vida é responsabilidade minha. Agora, naturalmente, a gente vê pessoas felizes, a gente vê pessoas infelizes, pessoas prósperas, pessoas miseráveis, vemos pessoas saudáveis, pessoas doentes, enfim, há todo tipo de pessoas no mundo. No entanto, é importante entender que tudo nesse sentido é criação nossa. Ou seja, nós é quem construímos uma vida feliz ou uma vida triste, uma vida cheia de abundância ou uma vida que só tem faltas. Somos nós próprios quem criamos isso. E essa compreensão ela é fundamental para que a gente possa, então, pegar o script. Então, você tem lá, você pegou, está escrevendo o teu roteiro. Então, de repente, você para, reflexiona, olha através da reflexão, tudo as cenas anteriores, e você fala, não gostei. Eu não quero mais ter uma vida de sofrimento, uma vida pobre ou uma vida cheia de desarmonia. Eu não quero mais uma vida de medo. Eu quero uma vida diferente disso. E aí, essa é a boa notícia. Você tem a liberdade de pegar o teu script, pegar o teu papel, o teu roteiro, e você simplesmente reescrever. Ou seja, você reescreve aquilo que não está bom. Então, ou seja, a partir de hoje, eu serei uma pessoa feliz. Não é maravilhoso isso, meus amigos? Não é extraordinário a gente ter a liberdade de reescrever a própria história? Interessante. Quando nós reescrevemos a nossa história, não é só a nossa história que está ali. Porque existem os atores coadjuvantes, ou seja, os atores que estão ao nosso redor, existe o ambiente, existe todo o cenário. Então, essa nossa mudança interior proporciona a oportunidade de modificação, de mudança também de outras pessoas. Ou seja, a família toda começa a mudar, o ambiente do trabalho começa a mudar. Tudo começa a melhorar se a nossa mente reconhece isso. Então, eu estou falando com vocês e, ao fundo, a gente vê aqui um cenário maravilhoso com inúmeras capitais. Então, mas são cenários que eu posso mudar. Então a gente vai ver cidades como Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza. Aliás, um abraço para todos vocês. Um abraço, sabe, ao povo desse país tão extraordinário, maravilhoso que é o povo brasileiro. Então, mas são cenários que a gente pode estar modificando. Então, por exemplo, aqui eu tenho a Avenida Paulista. Mas é um cenário. Eu posso mudar aqui e colocar no lugar da Avenida Paulista, eu posso colocar, por exemplo, o Parque do Ibirapuera.
Ah, muito carro, sabe, muito prédio. Ponto. Eu posso colocar o jardim zoológico aqui, uma foto aérea olhando por cima. É essa liberdade que eu posso fazer, que eu tenho de fazer na minha própria vida. Agora, como que eu posso utilizar, de que maneira eu utilizo essa ferramenta para que realmente eu consiga escrever um final feliz? A gente costuma dizer, sabe, se na vida pudesse ser igual contos de fadas ou as novelas, sabe, que no final tudo dá certo, seria maravilhoso. Mas você pode fazer isso, eu posso, a gente o tempo todo tem a oportunidade de fazer isso. Mas para que a gente tenha liberdade, de fato, de fazer desta forma, a gente precisa mudar algumas concepções. Você precisa parar, sabe, de se olhar como esse corpo físico e passar a se ver, sabe, de fato como você é. Então, o corpo parece ser o eu, mas não sou eu. O fato de você vestir uma roupa hoje e amanhã vestir uma roupa diferente, e no dia seguinte uma outra roupa diferente das anteriores, não significa que você é uma pessoa diferente. Até pode ser, tem pessoas que falam assim, eu mudei o visual, mudei o cabelo, fiz umas cirurgias, ou fiz um regime, emagreci, me sinto outra pessoa. Ótimo, você é força de expressão, você pode se sentir outra pessoa, mas você não é outra pessoa, porque trocou de roupa, ou porque mudou o cabelo, então o cabelo ficava para o lado de cá, agora jogou para o lado de cá. Nada disso faz com que você seja efetivamente uma pessoa diferente. O que muda é o seu estado de espírito. Você se olhava e via de uma forma, você se olha e vê de uma outra forma. Então, ou seja, da mesma forma, o homem verdadeiro não é esse corpo, por mais que pareça ser-lo. Não o é. Então a gente precisa fazer o quê? Então, buscar através do estudo. E aí, meus amigos, a Seitonai nos oferece uma coleção vasta de inúmeros títulos, livros simplesmente extraordinários. Interessante. Qualquer livro que a gente utiliza para fazer uma palestra, para fazer uma orientação pessoal, a gente vai falar, esse livro é maravilhoso. E pode ser até que alguém fale, nossa, mas todos os livros são maravilhosos. Sim, porque em cada livro você vai encontrar uma resposta para aquilo que você tanto necessita. Em casa, eu tenho no corredor, que dá acesso da sala até os quartos, eu tenho várias prateleiras estilizadas, bonitinhas lá, que eu faço questão de ali colocar os livros da Seitonai. Então, todos os livros traduzidos eu tenho em minha residência. Mas eu deixo não no armário escondido, eu deixo ali. Por quê? Seja para ir para os quartos, seja para ir até para o banheiro, eu sempre passo lá, a família já vem criando esse hábito do quê? Pega o livro e é impressionante. E inúmeras vezes eu tive a oportunidade de estar buscando uma resposta e simplesmente pegar qualquer livro, o primeiro que de repente vinha por intuição de buscar. E ao baixar o livro, abrir a página, também a princípio aleatoriamente, está ali a resposta que busca. Então, os livros da Seitonai têm essa característica. Então, eu gostaria, sabe, de convidar você a entrar no site da Seitonai, no endereço sni.org.br e visitar nossa livraria virtual. Ou então você pode ligar também para o 0800 770 2600. Mas não desista. É importante, porque a gente vem com uma crença e para mudar essa crença não é fácil, não. Eu estou praticando o ensinamento da Seitonai há 25 anos. E ainda hoje eu me deparo com certas crenças que a gente vem trazendo com a gente. Mas não é crenças que a gente traz apenas a partir do momento em que nós nascemos. Aliás, é importante nós deixarmos claro que o homem verdadeiro, a vida do homem verdadeiro não começou quando do nascimento deste corpo físico. E nem tampouco terminará com a morte desse corpo físico. Porque a vida verdadeira, ela existia antes de nascermos. E continuará existindo mesmo depois que nós morrermos. Isso daí é algo importante que nós possamos compreender. Por que é importante compreender isso? Para entendermos que certas coisas que ocorrem em nossa vida hoje não é referente apenas àquela experiência vivida nesse período de tempo em que nós consideramos ser a nossa idade. Então, por exemplo, eu, Carlos Alberto da Silva, estou agora com 22 anos de idade.
Espero que você não tenha dado risada. Quando eu falo isso para os juvenis em seminários, os juvenis começam a dar risada e eles falam, 22 anos, né? Aí é uma brincadeira. Mas, na verdade, então, dentro do tempo dessa concepção, que eu nasci no dia tal, do ano tal, do mês tal, eu tenho 39 anos de idade. Mas as coisas que ocorrem em minha vida não é apenas referente a essa experiência de 39 anos de vida terrena. Mas eu carrego comigo experiências de existências, ou seja, de vidas anteriores, de vidas passadas. Então, eu não nasci pela primeira vez, sabe, e não vou morrer aqui pela primeira vez. Eu já vivi antes e agora retornei. E é interessante esse movimento, como as coisas acontecem. Porque no mundo, muitas pessoas se perguntam, o que acontece quando a gente morre? Aliás, esta é uma pergunta que eu gostaria de responder para uma pessoa que nos enviou de idade 48 anos, do sexo feminino, que ela diz, gostaria de entender para onde vamos ao morrer. Então, primeira coisa importante, ao morrer não significa que acabou tudo, tá? E nem que nós vamos ficar num lugar lá esperando, sabe, que vai vir um julgamento. Não é assim. Seria interessante que fosse, mas não é mesmo assim. Então, primeiro, o homem verdadeiro não morre, ou seja, esse corpo, sim, ele tem um tempo de validade, um prazo de validade. Não vai durar para sempre. Mas aquilo que faz o corpo se movimentar, isso sim, sabe, isso não morre jamais. E é isso que nós chamamos de espírito ou alma. Então, esse espírito, essa alma, quando o corpo ele não tem mais função aqui no mundo físico, então ele abandona esse corpo e ele, então, vai para um mundo posterior ao mundo da matéria, chamado de mundo astral. Esse mundo astral é onde seria, digamos assim, como se fosse uma antessala do mundo espiritual. Não é ainda totalmente o mundo espiritual. É como se fosse uma espécie de antessala, em que a pessoa vai lá e, de acordo com o que ela viveu aqui no seu dia a dia, ela vai, então, levar essa experiência para essa antessala. Ou seja, então, se a pessoa, tem pessoas que morrem, por exemplo, dentro de um grande sofrimento, por exemplo, ela estava doente. Então, quando ela deixa esse corpo carnal, ela carrega consigo ainda essa dor, esse sofrimento. Se a pessoa ela era apegada, ela leva consigo ainda esse apego. Agora, se a pessoa ela era uma pessoa caridosa, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, ela também, sabe, vai levar esse espírito, esse sentimento para onde ela está. E é uma espécie de preparação, ou seja, somos preparados. Dependendo do caso, a pessoa ela fica como num estado de inconsciência. Ou seja, porque ela carrega consigo as dores e os sofrimentos às vezes. Então, a misericórdia do universo é tão extraordinária que primeiro, então, ela fica num estado adormecido, vai recebendo orientação, como se fosse um tratamento médico, digamos assim, só que não mais físico, agora espiritual, que vai sanando as feridas, que vai curando, sarando aquela dor que a pessoa sente, embora não tenha mais o corpo carnal. E ela gradativamente vai recobrando a consciência no mundo espiritual. A morte do corpo físico aqui significa o nascimento no mundo espiritual. Então nós ficamos felizes quando nasce um bebê. Mas o nascimento de um bebê aqui na Terra significa morte no mundo espiritual. E quando morre alguém aqui na Terra e ficamos tristes porque vamos ter que nos separar daquela pessoa, e no mundo espiritual fica em festa porque nasceu, sabe, ou renasceu ali aquela pessoa, sabe, quando nasce aqui, também sabe, se bem que lá há uma compreensão do que não igual nós, perdi, não vou ver mais, mas que legal, sabe, ele conseguiu voltar para a Terra, em breve eu também vou conseguir isso. Então, ou seja, há um movimento muito bonito nesse sentido. Então, morte não é morte, é só vida. Isso é importante a gente entender. Então, na medida em que a gente vai despertando a consciência no mundo espiritual, a gente vai tendo a oportunidade de rever tudo aquilo que fizemos. E quando a gente está no estágio mais avançado de compreensão, ou seja, o espírito evoluiu mais, nós próprios conseguimos determinar, olha, eu gostaria de voltar
e gostaria de nascer no lar tal, gostaria que meus pais fossem tais pessoas, eu gostaria que a minha vida ocorresse isso, para que eu aprendesse tais coisas. Então, ou seja, nós próprios. Agora, quando a pessoa não tem compreensão disso, então ela é pura e simplesmente levada pela lei de causa e efeito. Então, é assim que ocorre no mundo espiritual e no mundo material. A gente tem sempre a oportunidade de aprender e refazer aquilo que não fizemos bem. Então, eu gostaria muito mesmo de convidá-los a participar desse movimento extraordinário. Em poucos minutos não é suficiente para a gente esgotar esse assunto. E nem é a nossa intenção também. Mas despertar em nós a consciência desse ser maior, desse ser grandioso que está aqui para manifestar sempre a glória de Deus. Então, eu convido vocês a participarem dos eventos da Seichonoye, nas academias de treinamento espiritual, através da leitura dos livros, das revistas sagradas também. Então, participe com a gente, mas, acima de tudo, compreenda que você nasceu nesse mundo para ser feliz, não para pagar karmas negativos das vidas anteriores, de forma alguma. A gente está aqui pela misericórdia de Deus, para aprender, evoluir e, acima de tudo, perdoar e amar. Quando a gente entende isso, a gente tem liberdade para ser feliz e realmente construir uma vida digna. Muito, muito obrigado. Muito obrigada. Você esteve na sempre reconfortante companhia do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. É uma alegria tê-lo aí do outro lado, viu? Muito obrigada mesmo de coração. E aprenda a cuidar da sua vida através da prece. Gente, orar é, antes de mais nada, ter contato com o maior poder do universo e utilizá-lo a seu favor. Que tal então treinar agora? Vamos juntos ao nosso momento de oração, momento este em que vamos nos entregar nas grandes mãos de Deus, não é? Que com certeza tudo reconforta, que tudo coloca no seu devido lugar. Até o nosso próximo encontro. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.